Amém? Ô Clóvis, ainda de pé, por favor. Salve, uma igreja para o Senhor. Vamos estender nossas mãos, fechar nossos olhos e orar ao Senhor para que Ele possa usar o teu servo aqui essa noite. Deus poderoso, maravilhoso, estamos, Senhor, pedindo, Senhor, a tua graça, Senhor, sobre a vida dos teus servos, Senhor. Senhor, possa usar o pastor aqui essa noite, Senhor, com poderosas palavras, Senhor, vida do céu, Pai querido. Derrama a graça, Senhor, sobre a tua igreja. Que tudo, Senhor, que não provém de ti seja lançado para fora neste momento. Pedimos, Senhor, a tua graça, Senhor, e tuas bênçãos, Senhor, sobre nossas vidas, Senhor. Que venham, Senhor, palavras do céu. Em nome do Senhor Jesus, te pedimos a tua graça, Pai querido. Amém, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Eu saúdo a toda a amada igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém. Quem está feliz em poder estar na casa de Deus? Eu estou muito feliz em poder estar na casa do Pai. A palavra de Deus, ela é real, ela é fiel. Deus, nessa noite, marcou um encontro com você. Eu creio em nome de Jesus que nessa noite Deus vai transformar, vai sarar, vai mudar o quadro e mais uma vez vai derramar do seu poder, porque dele é todo o poder, dele é toda a honra, dele é toda a glória. E aqui é o melhor lugar que você poderia estar. O melhor lugar para se estar é na casa de Deus. Não há lugar melhor, não há ambiente mais agradável do que estar na presença do Senhor, né? Sou muito feliz, irmãos. Hoje é um culto de Santa Ceia. Nós não temos muito tempo, mas vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Apocalipse, no capítulo 5, no versículo 1. Aleluia. Livro a qual escreveu João, em Apocalipse, no capítulo 5 e seu verso 1. Amém. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Deus fiel, aleluia. Glória a Deus. O último livro da Bíblia Sagrada, a qual nos é revelado por Cristo, através de João, no capítulo 5 e verso 1. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus: E vi na destra do que estava sentado sobre um trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciãos: Não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu, para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciões um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados a toda a terra. E veio e tomou o livro da destra do que estava sentado no trono. E havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas de ouro cheias de incenso, que são as orações dos santos. E cantavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação. E para o nosso Deus o fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos,
ao redor do trono, e dos animais, e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas, e sabedoria, e força, e honra, e glória, e ações de graças. E ouvi a toda criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra, e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao Cordeiro que sejam dadas ações de graças, e honra e glória e poder para todos sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo o sempre. A igreja diga: amém. Podem se assentar em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A palavra de Deus, que é boa e agradável, tem o poder de sarar, o poder de curar, o poder de transformar, o poder de libertar. Nessa noite, nesse culto, eu quero chamar a atenção de toda a igreja. A passagem em Apocalipse é uma passagem de difícil entendimento, é uma passagem de difícil compreensão. A palavra de Deus, ela é repleta, amém? Obrigado, presbítero. A palavra de Deus, ela é repleta de mensagens. Uma das mensagens que existe na palavra são as mensagens reveladas. Estas são de difícil compreensão, porque são reveladas, muitas das vezes, com palavras que o homem colocou por não saber ou não entender o que viu. Por exemplo, aos 4 animais, é difícil entendermos como eram, como pareciam, quem eram. Então é preciso muita atenção. Esqueça o seu vizinho de banco nesse momento. Esse momento é um momento de prestar atenção ao que Deus quer falar com você. Não se distraia, porque Deus pode falar e você pode perder a bênção que Deus tem para a sua vida. Atente-se à palavra de Deus, porque o Espírito de Deus falará contigo essa noite. Amém? Para falar de Apocalipse, temos que falar de quem escreveu o Apocalipse. Nós sabemos que o autor de Apocalipse é Jesus Cristo. Jesus Cristo, ele é o autor do livro do Apocalipse. Aliás, toda a Escritura Sagrada, ela é inspirada por Deus. E nós vamos ver que existe o autor, mas existe o escritor. O escritor do livro de Apocalipse, chamado-se João. João, ele era um discípulo, morreu aos seus 92 anos aproximadamente de idade. João, ele era um discípulo, a qual ele era querido por Jesus. Ele era um discípulo diferenciado. Ele era um homem diferenciado. Quando nós vamos falar da Bíblia, quando nós vamos falar dos discípulos, tanto Pedro como Tiago, como João, são bem falados e lembrados por nós. Por quê? Porque eles estiveram em tempos e acontecimentos com Cristo que os outros não participaram. Por exemplo, na transfiguração, Pedro chamou Pedro, Jesus chamou Pedro, Tiago e João. Nós vamos ver que no Getsêmani, aqueles que estavam mais próximos de Jesus, Pedro, Tiago e João, esses se aproximaram de Cristo de uma maneira diferenciada. A palavra de Deus diz que João deitava-se ao peito de Cristo. João amava Cristo. João entregou a sua vida para Cristo. João era um discípulo fiel. Esse discípulo chamado João, ele abraça o Evangelho e vive uma vida com Cristo, a ponto de João receber uma sentença. Essa sentença, ele deveria ser jogado em um tacho cheio de óleo fervendo, para que ele morresse. Só que João, aos seus 92 anos de idade, com aquela fé, ele diz ali ao imperador de Roma, que se ele fosse mais jovem, ele pularia dentro daquele tacho,
mas como ele já tinha uma certa idade, não conseguia, então jogue ele logo lá. João é um símbolo de fé, é um símbolo de amor e um símbolo de entrega, a qual devemos aprender. João entregou a sua vida para Cristo e os seus momentos todos, a partir do momento que ele reconheceu Cristo como o Messias verdadeiro. João, ele é posto naquele tacho, mas por incrível que pareça, nada acontece. Aqui nós entendemos uma das primeiras coisas que um cristão deve aprender, que é a fé. João tinha fé, e é interessante que quando João é jogado, ele não morre. Ele mostra para todos aqueles que estavam ali, que quem manda na vida do cristão, que quem manda na vida daquele que serve a Cristo, que quem manda na vida do servo fiel é Jesus. O mundo pode tentar matar, o mundo pode tentar destruir, o mundo pode tentar fazer com que você venha cair em destruição e ser despedaçado, mas Jesus, Ele é o dono da tua vida, Ele sabe o momento e a hora certa de todas as coisas, Ele tem as rédeas de tudo que pode acontecer na sua vida, Ele tem o controle de cada situação. É bobagem nossa pensar que Cristo, ou que nós temos autoridade sobre as nossas vidas, porque tudo está no controle de Deus. A partir do momento que você se entregou a Deus, entregou a sua vida a Cristo, para viver uma vida com Cristo Jesus, você entregou ali as rédeas da sua vida e todo o seu ser nas mãos do Criador. Não tire das mãos de Deus aquilo que um dia você entregou. Você um dia levantou as suas mãos para os céus, entregou a sua vida a Cristo Jesus, reconheceu que Ele é o suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. Não tire das mãos de Deus a alma, aleluia, glória a Deus. Não tire das mãos de Deus a sua vida. Deus, Ele quem manda, Ele quem coordena, Ele quem guia, e nesta noite Ele dá uma direção essa que vai rumo ao céu celestial, numa morada para nós. Esse é o Jesus que nós servimos. Nós vamos ver que João, agora ele é enviado a uma ilha, chamada Ilha de Patmos. Quando João chega lá, João ele é surpreendido a um lugar horrendo, a um lugar sem vida, a um lugar que ele não tinha mais saída. Ali João, quando ele olha para aquela ilha, ele entende que não tem mais como voltar. Ele entende que não vai ter mais saída, ele entende que a morte está próxima, mas Jesus agora vai ter um encontro especial com João, porque ainda não estava completo a obra que Jesus tinha na vida de João. Quero dizer uma coisa para você, igreja: não morre enquanto a promessa não se cumpre, não para enquanto a promessa não se cumpre. Tentaram matar João, mas ainda tinha promessa, por isso João não morreu, porque enquanto há promessa na vida daquele que crê em Cristo, não morre e não morrerá, enquanto a promessa não se cumprir. Igreja do Senhor, vamos andar, marchar, oh aleluia, em direção ao reino, porque as promessas devem se cumprir para a glória daquele que nos enviou. Adore a Deus em espírito e verdade, porque Ele é o Senhor da tua alma. Glória, aleluia. Deus é o Senhor das nossas vidas. João agora passa a ter uma experiência que marcou João e nos marca até hoje. A experiência que João vai passar agora é uma experiência de revelação. Jesus agora vai revelar a João os céus. Os céus é tão interessante. Nós imaginamos como é o céu, nós às vezes comentamos como pode ser o céu, mas o céu é algo maior do que aquilo que nós podemos imaginar. O que está escrito sobre o céu são em palavras que nós conseguimos compreender, mas o lar celestial é muito maior. O lar celestial é muito além daquilo que podemos imaginar. João agora vai ter um encontro e ele entra no lugar celestial.
o céu celestial onde habita Deus, Jesus, os anjos, os serafins, os querubins. Ali está João. Quando João chega, João é surpreendido. Deus dá uma ordem para que João escrevesse tudo aquilo que Deus estava lhe mostrando. Quando João começa a escrever, ele começa a escrever sobre as cartas às 7 igrejas. Essas cartas eram uma ordenança às igrejas da terra, para que se cumprisse aquilo que Deus tinha para com a humanidade. No capítulo 5 do livro de João vai se iniciar algo que vai marcar a história da humanidade para sempre. João, ele vai ver os 4 seres viventes, e quando João olha, João está no céu, à direita do Pai, está Cristo Jesus, e um anjo se levanta com um livro na mão. Esse livro é interessante porque está em Lucas, e nós veremos mais para frente. Esse livro que estava na mão de um anjo, o anjo diz que ninguém era digno de abrir aquele livro e de desatar aquele selo. Aquele selo estava travando e fechando aquele livro. Aquele livro era a representação, ou era melhor dizendo, do testamento. Testamento esse que nos daria a graça de termos uma vida eterna com Cristo Jesus. Esse testamento escrito, não havia nenhum homem digno. A palavra de Deus diz que este anjo levanta este livro, e ele fala que nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, não há um digno de abrir o livro e desatar os selos. João agora, ele vai destacar na sua escritura, no capítulo 5, que ele chorou. O choro de João é um choro de lamento. O choro de João é um choro de tristeza. João agora está chorando. João agora está se lamentando, porque não havia ninguém digno de abrir aquele livro e desatar aquele selo. Esse selo, esse livro que daria a graça da salvação para toda a humanidade. Então João agora, chorando, nós vamos ver que o cenário começa a mudar. Há um momento no céu de tristeza, porque a humanidade está perdida e sentenciada. A humanidade agora está sentenciada e não tem mais saída, porque o pecado vai levar o homem ao inferno, sem direito à salvação. Mas João chorando e se lamentando, nós vamos ver que à direita do Pai há um ser. Este ser agora vai falar com o Pai: ei, eu sou, eu vou. É interessante que Isaías, no capítulo 6, quando nós vamos ver a palavra dizendo em Isaías: envia-te a mim, não é Isaías falando, é o próprio Cristo falando para o Pai: Pai, envia a mim, porque eu irei e morrerei e pagarei o preço. Oh, aleluia! Deus, Ele é fiel. Deus, Ele é santo. Deus, Ele é verdadeiro. Deus, Ele é poderoso. Oh, aleluia! Deus, Jesus diz a Deus: envia a mim, eu irei. Oh, aleluia! Jesus não vai vir com sua glória, com a sua coroa. Jesus não vai vir em sua majestade, mas agora em João, no capítulo 1, versículo 1, vai dizer que o Verbo se encarnou e habitou entre os homens. O Rei dos Reis está na terra. O Rei dos Reis, aleluia, aquele que é chamado verdadeiro sacrifício, aquele que é chamado Cordeiro Pascual, aquele que é chamado Cordeiro de Deus, aquele que é chamado Leão de Judá, agora está na terra encarnado. O mundo vai ter solução, o mundo vai sobreviver, o mundo vai viver a eternidade, porque o Rei da Glória habitou entre os homens e se faz presente hoje aqui. Quem pode dar o glória da glória? Quem pode dar aleluia da aleluia? Você recebe o Rei da Glória, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores.
a eternidade. A eternidade é um lugar preparado. Nós vamos ver que a eternidade ela foi preparada para nós. Jesus disse, é interessante, João no capítulo 14, no verso 1: não turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, eu vou para lá preparar um lugar. João no capítulo 14, no versículo 1: estamos tendo a palavra definitiva daquele que não mente, daquele que não erra, de que existe um lugar preparado. Este lugar chamado lugar celestial é para todos aqueles remidos através da cruz do Calvário, que um dia entregou a sua vida a Cristo, vive em santidade com Deus Pai, vive em santidade com Deus Filho, vive em santidade com Deus Espírito, porque sem fé, sem santidade é impossível agradar a Deus. Mas eu prego hoje para uma igreja santa e fiel e verdadeira, que tem lugar preparado no céu, tem lugar preparado na glória, tem lugar, oh glória, eu vou para lá, presbítero, eu vou para lá, presbítero Guilherme, há lugar preparado na glória. Quem acredita dá um brado, dá também a glória, porque Jesus está na casa. Aleluia, Deus poderoso, glória a Deus. Aleluia. Se pudesse dar um tema à mensagem de hoje, eu diria que nós somos salvos, que nós somos libertos por Jesus. Seria este o tema da mensagem: libertos por Jesus. Não foi o homem quem te libertou, não foi o seu vizinho de banco quem te libertou. Porque dá ouvido para o seu vizinho de banco se quem te comprou com sangue foi Jesus? Quem te comprou com sangue foi Jesus Cristo. Quem morreu no Calvário por você não foi o seu vizinho. Quem morreu no Calvário por você foi Jesus Cristo de Nazaré. Quem morreu no Calvário por você não foi o seu amigo da faculdade, não foi o seu amigo da escola, não foi o seu vizinho, não foi o seu amigo de trabalho. Quem morreu por você na cruz do Calvário foi Jesus Cristo, que derramou o seu sangue, pagou os teus pecados e nos espera uma morada celestial. Adore a Ele, porque Ele é o teu Salvador. Para morar no céu é preciso ser sincero, ser verdadeiro, ser cristão. Para ir no céu é preciso preparar uma bagagem. A bagagem para se morar no céu não é tão simples como parece. Quando você vai sair de viagem, você vai preparar a sua mala. E você vai colocar dentro daquela mala o que é essencial para você. Você vai colocar ali o que vai te fazer falta. Você vai colocar naquela mala o que você vai precisar nessa viagem. Assim é o céu. O cristão, para se preparar no céu, tem que preparar a sua bagagem. A bagagem do cristão, ela tem que ser preparada primeiro com oração. A bagagem do cristão tem que ter oração, porque sem oração é impossível. Sem oração você não consegue. Sem oração nós não vamos além. Sem oração nós não falamos com o Pai. O crente que não ora está perto de cair. O crente que não ora está perto de pecar, porque a oração em joelhos é mostrando para Deus que é submisso ao Pai, independente da glória dele,
independente da redenção dele. Aqueles que não oram não agradam a Deus, aqueles que não têm uma vida de oração não agradam o Pai. Tem que haver oração. Sem oração na bagagem não consegue a vida eterna. Sem oração na bagagem não consegue o lar celestial. Aleluia! A vida do cristão, a bagagem do cristão, para morar no céu, tem que ter fé, porque sem fé é impossível agradar a Deus. Aquele que não tem fé não agrada ao Senhor, aquele que não tem fé não alcança os céus. Em João, no capítulo 14, que eu citei, versículo 1: credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai, versículo 2, há muitas moradas, eu vou preparar lugar. Tem que ter fé para acreditar que há uma morada celestial, porque sem fé não agradamos ao nosso Senhor. Sem fé nós não alcançamos o coração de Deus. Mas aquele que tem fé alcança a salvação. Aquele que tem fé alcança as bênçãos. Aquele que tem fé alcança, oh aleluia, aquilo que Deus nos preparou. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Para morar no céu, devemos pertencer a uma igreja. Efésios capítulo 3, versículo 10, 11. Para ganhar o céu deve-se pertencer à igreja, porque em Efésios no capítulo 3, versículo 10, versículo 11, está nos instruindo que a igreja será conhecida. Os principados e potestades conhecerão a igreja, até os demônios conhecerão a igreja. Crente sem igreja não alcança o reino de Deus. Crente que não congrega não tem o reino dos céus. O crente que não adora em comunhão com os seus irmãos não alcançarão os céus. Mas a igreja unida em Cristo Jesus alcançará Deus em espírito e em verdade. Eu sigo a Deus pelo Facebook, eu sigo a Deus pelo YouTube, eu sigo a Deus pelo TikTok. Para com isso, não tem comunhão com a igreja, não tem comunhão com Deus. Aqui é a casa dele, casa de oração, ao lado de vitória. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Lucas capítulo 10, versículo 20. Para alcançar o céu, para um humano alcançar o céu, tem que ter o seu nome escrito no livro da vida. Se não tem um nome escrito no livro da vida, não alcança os céus. Se não é batizado nas águas, não alcança os céus. Se não tem a fala em público, assumindo que Jesus é o Senhor da sua vida, não alcança o céu. Tem que ter renúncia. Sem renúncia não agrada a Deus. Sem renúncia não chega no céu. Aleluia. Glória a Deus. Da bagagem para o cristão ir para o céu, eu falei algumas coisas que temos que ter, mas também existem algumas coisas da bagagem para irmos para o céu, que nós também não podemos ter, senão também não ganha o céu, não conquista o céu. A nossa bagagem para ir para o céu, nós temos que deixar a vaidade. A bagagem para irmos para o céu, o vaidoso não vai entrar. A bagagem, se tiver a vaidade, não vai entrar no reino dos céus. E eu não falo só de vaidade, de maquiagem, não é isso. Não é a vaidade só da roupa, não é só isso. É a vaidade em coisas terrenas, é a vaidade em coisas que não agradam a Deus. Aqueles que
carregam consigo a vaidade não alcançarão os céus, não entrarão pelos portões celestiais. Aqueles que carregam consigo vaidade desagradam ao Espírito Santo. Aqueles que têm vaidade não conseguem se renunciar, não conseguem ter renúncia, não conseguem deixar as coisas de lado, não conseguem entrar na doutrina da igreja. Estes não agradam ao Espírito Santo, não ganharão o reino dos céus. Existem dois tipos de doutrina: existe a doutrina de Deus e existe a doutrina da igreja. É preciso respeitar ambas. Não é que é pecado usar calça, não é que é pecado usar bermuda, não é que vai para o inferno, para o céu, não é questão disso. A doutrina de Deus é uma, mas a doutrina da igreja também precisa ser respeitada. A doutrina da igreja também agrada a Deus. A doutrina da igreja também agrada ao Espírito Santo. Porque se você estiver em concordância com a tua igreja, se você estiver dentro daquilo que a tua igreja pede, daquilo que a tua igreja prega, você também estará agradando a Deus. A vaidade, os vaidosos não herdarão o céu. Mas eu prego hoje para uma igreja, oh aleluia, remida, oh aleluia, voltada às coisas espirituais, aleluia, que não se entregam ao pecado, porque sabem que depois daqui tem algo melhor, sabem que depois daqui tem algo maior, que é a morada celestial. A nossa bagagem para o céu, nós não podemos ter um coração amargurado, ser pessoas que não conseguem perdoar, ser pessoas que não conseguem ser humildes. Aqueles que praticam a desumildade não herdarão o reino dos céus. O reino dos céus, a Bíblia diz que é tomado à força. É interessante que nos evangelhos Cristo fala mais sobre o inferno do que sobre o céu. Porque para ir para o céu é tomado à força. Tem que ter renúncia, tem que ter sacrifício, tem que fazer por onde de merecer o reino celestial. Como diz aquele pregador conhecido, Jonathan, vai doer, mas vai sarar. Né? Vai doer, mas vai sarar. Porque naquele dia, aqueles que eram responsáveis de pregar o evangelho e se obstiveram em não dizer a verdade, estes serão cobrados por Deus. Só que aqui não, porque essa igreja conhece a verdade e anda nos caminhos retos do nosso Senhor Jesus Cristo. Igreja do Senhor, devemos estar preparados para a morada celestial. Devemos estar preparados para morar com Deus. A fornicação, o adultério não herdarão o reino dos céus. Adúlteros não herdarão o reino dos céus, não entrarão pelos portões celestiais. Aqueles que praticam o adultério, tem que ser pregado, a verdade tem que ser dita. Os adúlteros ficarão, os mentirosos também não entrarão, aqueles que negaram a Cristo também não entrarão, aqueles que falaram mal dos seus irmãos também não entrarão no reino dos céus.
há um caminho só, que é Jesus Cristo. Se chegar a tua hora hoje, vai para o céu ou vai para o inferno. Se prepara, porque Cristo está às portas para buscar a igreja. Aleluia. O Espírito de Deus me fala que está descendo nessa noite uma unção de quebrantamento sobre a igreja. O Espírito de Deus me fala que está descendo nessa noite uma unção de quebrantamento sobre a igreja. Oh, aleluia! Seja quebrantado hoje pelo Espírito de Deus. O quebrantamento espiritual. Apocalipse capítulo 5, versículo 9. Encerro aqui. Nós vamos ver, aleluia. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciões, e era o número deles milhões de milhares, versículo 11, versículo 9, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro, de abrir os seus selos, porque foste morto, e com teu sangue compraste para Deus homens de toda tribo, toda língua, todo povo, toda nação. Jesus Cristo, Rei da glória, morreu na cruz do Calvário. O inferno está em polvorosa. Aí vem o Rei da glória, aí vem o Cordeiro verdadeiro, digno de abrir o livro e de desatar os selos. Glória a Deus, aleluia, Senhor. Jesus pegou o livro, abriu o livro, desatou o selo. A cruz, o sangue foi o pagamento. Você tem valor para Deus. Você tem valor para Deus. Você tem valor para o Senhor. Foi pago o preço de sangue. A igreja comprada recebe agora a unção dobrada do Espírito Santo que está na casa. Abre a tua boca agora. Dá glória agora. Preciso encerrar. Glória a Deus, aleluia. Partimos para a Santa Ceia. Eu gosto de pregar. Nossa, como eu gosto. Como eu gosto de pregar. Glória a Deus. É tão bom fazer aquilo que Deus te chamou. Não fique enrolando, não. Arregaça as mangas, vai para cima, o céu está perto. Jesus te espera. A glória é eterna. Aleluia. Irmã Ingrid, você tem chamado. Deus já usou uma vez alguém para te dizer que você seria o pilar espiritual da tua família. Você é o pilar espiritual da tua família. Você tem chamado. Deus, Ele te chama
porque o dom que Ele te deu, há muitas almas esperando para que você possa salvar, que Deus possa salvar através do seu dom. Não desista, arregaça as mangas, abraça o teu ministério, porque Deus tem uma obra grande na tua vida, em nome de Jesus. Amém? Amém. Uma salva de palmas para Jesus. Os obreiros vamos participar da Santa Ceia, em nome de Jesus.